Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 18 de abril de 2022. Um best-seller na França pretende provar a existência de Deus através da ciência. Parte 1. Um livro que tenta provar a existência de Deus a partir do estado atual da ciência e, em particular, da observação do universo, tornou-se best-seller na França. Os cientistas, no entanto, estão céticos em relação a este grosso volume de 600 páginas, de Eu, la science, les preuves, Deus, a ciência, as provas, em tradução livre, coescrito por um engenheiro, Michel-Yves Bolloré, irmão de um magnata industrial, e um consultor empresário com licença em teologia, Olivier Boanassis. 3 meses após seu lançamento, o livro já vendeu mais de 100.000 cópias. Michel-Yves Bolloré é católico praticante e irmão de Vincent Bolloré, um dos mais poderosos industriais franceses. O coautor garantiu à FIP que trabalhou durante 3 anos em um livro que não existia até agora. O trabalho visa explicar de forma acessível como as descobertas astronômicas do século XX voltaram a evidenciar a existência de uma inteligência suprema, que tudo orquestrava. Por quase 4 séculos, com o surgimento de Galileu, depois Newton e Darwin, a ciência demonstrou que não era necessário um criador para explicar o universo. A ponto de o materialismo triunfar no início do século XX. Mas agora a sociedade vive um grande movimento pendular, com a descoberta do Big Bang, a expansão do universo, sua morte térmica, teorias que, segundo Michel-Yves Bolloré, questionam a tese de um universo imutável, uma vez que tem um começo e um fim. Os autores concluem, portanto, a existência de um Criador Supremo que deu o primeiro impulso. É a noção de prova que causa controvérsia, admite Thierry Magnin, físico e padre. Temos o direito de pensar que existe um grande relojoeiro, mas não temos o direito de dizer que isso é em si uma prova, disse a AFP. Articular ciência e religião não é o mesmo que confundi-las. Afirmar que a existência de Deus pode ser comprovada cientificamente é ser um tanto ingênuo, acrescenta o filósofo da ciência Etienne Klein, no semanário Elle Express. Na opinião do teólogo e físico François Ilvet, o livro funciona porque responde a uma necessidade de pontos de referência, num período de incerteza sobre o futuro do mundo. Para ele, não cabe à ciência responder a essa necessidade de certeza. A segunda parte do livro é dedicada às provas tradicionais das religiões monoteístas, a Bíblia, a noção do povo eleito dos judeus, milagres como o de Fátima. O Prêmio Nobel de Física americano Robert Wilson assina o prefácio do livro, algo que, segundo o semanário Elle Express, ele não teria feito se tivesse lido aquela segunda parte. Não tenho nenhuma evidência escrita para mostrar que Wilson se arrepende, responde Bolloré. No Livro dos Espíritos, que neste dia completa 165 anos de seu lançamento, e como diz o Espírito Emmanuel no livro Roteiro psicografado por Francisco Cândido Xavier, vem iniciar a cumprir a nobre missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina acanhada à visão terrestre. No entanto, muito maior é, muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Condiz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. No capítulo 1, Allan Kardec nos oferece as provas da existência de Deus conforme as perguntas. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa.
Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? A de que Deus existe, pois, donde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que aqui, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.